Bem, meus irmãos, boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de aprender a servir um pouco mais. É o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e tem 4 causas atuais das aflições, que diz assim para a gente. De 2 espécies são as vicissitudes da vida. E, se preferirem, promanam de 2 fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissenções e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de referência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incógnita. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Meus irmãos, depois de todo esse tempo de pandemia, o Evangelho sempre nos trazendo um ensinamento esclarecedor sobre o porquê do homem passa pelas suas aflições, dificuldades, suas angústias. De forma clara, ele diz logo no 2º parágrafo que a origem dos males terrestres são consequência natural do caráter e do proceder do que os suportam. Quando nós agimos contrário a toda a lei de amor que o Pai implantou em nossas consciências, e Jesus veio a exemplificar com o seu testemunho de amor, nós criamos um débito em nossa caminhada. E esse débito, ele tem uma origem no passado ou até mesmo nessa vida. Temos visto nesta vida muitos e muitos irmãos, por conta da incúria, como nos diz a página, pela falta de zelo, pelo desregramento, contraírem para si débitos profundos em todas as áreas em que o ser humano transita, no trabalho, no lar,
na política, na vivência do dia a dia com o seu próximo, deixando de exercitar a benevolência e o sentimento de fraternidade que o Pai espera de nós. Essa é a consequência dos atos equivocados no presente. Por isso as aflições atuais. E o que a página diz de forma objetiva: os amores calculados, a ambição desvelada, o mal proceder diante da falta de uma limitação de seus desejos. Quanto mais se tem, mais se quer. E nós acabamos enveredando por um caminho que nos distancia da vida espiritual. A falta de um pulso amoroso para com os filhos, as discussões desnecessárias e funestas, pelas disputas que nada tem valor diante dos olhos do Pai. Preferimos o enfrentamento, a discussão em nome do orgulho, da arrogância, da vaidade, do que o silêncio apaziguador, que poderia evitar 1000 problemas, 1000 querelas. E o que nós temos que fazer? Fazer tudo o que for possível para corrigir os nossos erros. Agora, mesmo que tenhamos enveredado por um caminho equivocado já nesta vida. O passado, a ação equivocada nesta vida, mas no passado, recente ou distante, pode ser consertado desde já. As nossas ações, o nosso modo de agir, deve mudar agora, porque o passado já foi. Mas nós podemos mudar o agora, o amanhã, vigiando sempre, estando atento a qualquer pegadinha ou banana escorregadia em nossa trajetória diária. Vigiar sempre as nossas ações e pensamentos para que a gente não erre, não escorregue em algo que antes, pela falta de atenção, fez com que nós pudéssemos agir de forma equivocada. É nessa hora que essa vigilância se faz presente e no exercício da humildade, em fazer uma reflexão íntima no enfrentamento do seu eu pessoal, em aceitar que temos falhas e dificuldades e que podemos, pouco a pouco, superar todas elas. E não nos acomodarmos com os erros ou as ações equivocadas que nos levam ao distanciamento da luz. É dessa forma que precisamos trabalhar dia após dia, hora após hora, momento a momento, para que possamos nos lembrar de que temos um outro caminho por seguir, por optar. Trabalhar para o aprimoramento moral que se faz necessário, e a Página nos fala, ao final, né, o homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Jesus nos disse isso. Conhecereis-vos a verdade e ela vos libertará. Porque conhecendo o caminho, conhecendo a maneira de proceder, nós vamos seguir adiante da maneira correta, sem nos desvirtuarmos do caminho. E trabalhando com amor, seguindo os ensinamentos do Cristo, que demonstrou de forma exemplar para nós que é possível, basta que queiramos optar por esse caminho redentor. É dessa forma que vamos evitar as aflições nesta vida. Já basta a que trazemos de outras, para que possamos, então, no amanhã, colhermos as rosas perfumosas
que irão acalentar os nossos corações. Por conta disso, meus irmãos, vamos orar ao Mestre Divino para que ele nos dê a força necessária que precisamos encontrar para seguirmos adiante. Médico Jesus, como é bom contar contigo. Sabemos que as lutas são inúmeras, mas com fé, com confiança e um reto proceder através de um trabalho de reforma íntima, podemos, pouco a pouco, reencontrarmos o caminho da paz. Que a tua luz possa ser o nosso guia, os seus ensinamentos, o nosso norte, e que, independente de qualquer dificuldade, acreditarmos e termos a certeza que o Pai está conosco em todos os momentos de nossa caminhada divina, porque Ele quer o melhor para nós, seus filhos. E não precisamos desanimar, nos desmotivar ou desistir dessa caminhada luminosa, por mais que inúmeros obstáculos apareçam. Obrigado, querido amigo de todas as horas, onde, nesta hora, fazemos parte do seu rebanho divino. Que a tua luz envolva todos nós, seus irmãos pequeninos, e neste momento de oração, a todos que se encontram assistidos, internados, deste lado de cada plano da vida, como do plano espiritual, sejam todos acolhidos pelos enfermeiros e médicos da luz, prepostos, atuando em teu nome. Muito obrigado, querido e divino irmão, por mais essa oportunidade. E, por favor, faça morada em nossos corações, para que possamos sempre nos lembrar e sentir a sua presença em nossas vidas. Obrigado por tudo. Fica conosco hoje sempre. Assim seja, graças a Deus.